Fala galera, seja você aí muito bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a nossa quarta aula, que é a última aula da semana, relacionada aí ao nosso conjunto de escrituras da semana do Vem e Segue-me. Hoje nós vamos falar sobre as últimas escolhas do Salvador em sua vida mortal. E o que essas escolhas tiveram de tão importante, né, como consequência para a nossa vida. Por que essas escolhas fizeram tantos efeitos positivos em nossa vida e por que elas são tão importantes para que nós possamos conhecê-las? Então ele estava completamente, comprometido em fazer a vontade do Pai. E isso ficou particularmente evidente, no sofrimento do Getsemane que a gente falou nas últimas aulas. E também na sua prisão que se seguiu logo depois do sofrimento dele no Getsemane. E também depois teve a sua crucificação, que mostrou mais ainda sobre o sofrimento de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos receber as dádivas da expiação. Então essa aula de hoje vai nos ajudar a entender um pouquinho mais do exemplo de Cristo, ao escolher a vontade do Pai em sua vida. Lucas 22, 42, e isso a gente falou na segunda aula dessa semana, fala uma coisa interessante. Falou o seguinte: lá quando Cristo estava sofrendo lá, nos últimos momentos no Getsemane, ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Porém, não se faça a minha vontade, senão a tua vontade. Cristo ele viveu para fazer a vontade do Pai. E isso é uma das coisas que nós aprendemos com Cristo aqui. O que nós estamos fazendo para viver de acordo com a vontade do Pai? João 18, versículo 1 a 4, fala o seguinte: Tendo Jesus dito essas coisas, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou junto com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomado uma companhia de soldados e alguns guardas, principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: Quem buscais? Continuando essa história, no versículo 5 a 11, fala o seguinte: Responderam-lhe: Jesus Nazareno. Disse-lhe então Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus o Nazareno. E Jesus respondeu: Eu já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Porém Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na tua bainha. Eu não beberei o cálice que o Pai me deu? Lá em Mateus 26, continuando essa história de uma outra forma, Como, pois, se cumpriam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? E Lucas 22, e respondendo Jesus disse: Deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, assim, eu peguei alguns versículos, para que a gente pudesse ter um panorama aqui da história completa, o que aconteceu, para que a gente pudesse ver que, na verdade, o que Cristo estava fazendo o tempo todo ali era fazendo a vontade do Pai. Porque ele perguntou: Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ele perguntou para Pedro. Ou seja, Pedro estava querendo ajudá-lo, estava de boa vontade ali querendo ajudá-lo. Mas ele disse: Eu preciso beber da taça. A consistência do Senhor em demonstrar submissão voluntária e sólido autodomínio
é inspiradora e esclarecedora para todos nós. Quando o grupo armado da guarda do templo e soldados romanos chegaram ao Getsemane para capturar e prender Jesus, Pedro desembainhou sua espada e cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. O Salvador então tocou a orelha do servo e o curou. Observe que ele estendeu a mão e abençoou seu potencial captor, usando o mesmo poder celestial que poderia ter evitado que ele fosse capturado e crucificado. Se a gente for parar para pensar, ele é Deus. Ele podia ter usado o poder dele para ter escapado dali. Mas ao invés disso, ele usou o poder dele para curar aquele cara que estava querendo capturá-lo. A mansidão do Salvador é evidenciada em sua atitude adequada, em seu sólido autodomínio e em sua disposição de não exercer seu infinito poder para seu próprio benefício. Não exercer seu poder para seu próprio benefício. Isso é de um discurso do Elder Bednar, de uma Malharona de 2018. O que o exemplo de Cristo nos ajuda a entender sobre enfrentar a oposição? O que vocês acham? E por que você acha que o Salvador foi capaz de lidar com essas situações da maneira que ele fez? O que isso nos ensina sobre como ele era? O Elder Nelson ele fez umas perguntas aqui pra gente, numa Malharona de 2020, em um discurso chamado Permita que Deus Prevaleça. E ele falou: vocês estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida? Vocês estão dispostos a permitir que Deus seja o maior influência em sua vida? Vocês vão permitir que suas palavras, os seus mandamentos, os seus convênios influenciem o que vocês fazem todos os dias? Vão permitir que a sua voz tenha prioridade acima de todas as outras? Estão dispostos a permitir que qualquer coisa que ele precise que vocês façam tenha precedência sobre quaisquer outras ambições? Estão dispostos a ter a sua vontade absorvida pela vontade do Salvador? E essas perguntas são bem sérias para a gente, né? Porque até que ponto eu estou disposto a ter minha vontade absorvida pela vontade do Salvador? O que o Senhor ele quer para mim? E eu gostaria de encerrar com uma citação do Elder Maxwell, de uma Malharona de 1996. E aqui tem uma pergunta para a gente. Por que eu gostaria de sujeitar minha vontade a Deus? Por que eu sujeitaria a minha vontade ao Senhor? Para quê? Eu acho que essa citação ela resume tudo que a gente viu durante essa semana, né? Nesse conjunto de escrituras que a gente estudou aqui sobre Lucas 22, relacionado aí ao Getsemane, o sacrifício do Salvador. Muitos de nós pensam erroneamente que de alguma forma, se permitirmos que nossa vida, que nossa vontade seja absorvida pela fé de Deus, pela de Deus, perderemos nossa individualidade. Muitas vezes a gente acha que se a gente deixar a nossa vontade ser absorvida pela vontade do Salvador, nós vamos perder a nossa individualidade. O que realmente nos preocupa não é a perda da individualidade, mas sim das coisas egoístas, como os papéis que desempenhamos, nosso tempo, nossa posição social, nossos bens materiais. Não é de admirar que o Senhor tenha dito que devemos nos esquecer de nós mesmos. Só o que ele pede é que deixemos de lado o nosso antigo eu, a fim de encontrarmos o nosso novo eu. Não é uma questão de perder a identidade, mas é uma questão de encontrar uma verdadeira identidade. A submissão de nossa vontade é realmente a única coisa pessoal que podemos colocar no altar de Deus. As muitas outras coisas que damos são, na verdade, as coisas que Ele já nos deu ou que Ele simplesmente nos emprestou. No entanto, quando finalmente nos sujeitarmos, deixando nossos desejos individuais serem absorvidos pela vontade do Pai,
estaremos realmente dando algo a Ele. É a única coisa que possuímos e que podemos verdadeiramente ofertar. Irmãos, eu gostaria de deixar esse desafio para a gente, que possamos realmente colocar a nossa vontade mais em relação ao que o Senhor quer que nós façamos. Que nós possamos colocar a nossa vontade sob a vontade dEle. Né? Que nós possamos deixar a nossa vontade em segundo plano e que possamos atuar mais de acordo com a vontade que o Pai Celestial tem para nós. Eu sei que às vezes é difícil a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente não sabe qual é a vontade que o Pai tem para nós. Mas quando nós deixamos de lado o nosso lado egoísta, nós estamos sujeitando a nossa vontade à vontade do Pai. E é isso que Ele pede que nós possamos fazer. É isso que tem muito a ver com o coração contrito, né, o espírito contrito, o coração contrito e tudo mais. E que possamos nos lembrar disso. Beleza? Não deixa aí de curtir, caso isso tenha sido relevante para você. Não deixa de curtir. Compartilhe com seus amigos. Ativa o sininho aqui para que você possa estar ligado aí nos vídeos que a gente tem aqui no canal. Tá bom? E a gente se vê então no próxima semana com mais vídeos aqui do Vem Segue-me. Tá bom? Me diz aí nos comentários o que você está achando, o que você está gostando desse nova metodologia aqui no canal. Se está sendo melhor para você, o que você está gostando realmente, né? Se você tiver outras ideias também, pode compartilhar aqui embaixo, ok? Galera, obrigado, é um prazer poder compartilhar essas coisas com vocês. Eu espero que realmente possam fazer sentido na tua vida. Eu deixo isso com vocês e um abração e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.